O FIA em Foco de hoje é o BRCO11, o Bresco Logístico. Esse fundo imobiliário, ele é voltado mais para o last mile. O que é o last mile? É aquela etapa final da cadeia logística, sabe? Quando o produto sai ali do galpão de distribuição para diretamente para casa do cliente. Então são galpões muito bem localizados ali, geralmente muito próximos às cidades ou dentro mesmo dos centros urbanos. E o Bresco, a maioria do portfólio do Bresco está centrada nesse tipo de galpão, de imóvel. Então ele tem excelentes localizações e imóveis muito bons. Eu não sei porquê, mas o Bresco geralmente ele não está aí na lista, né, dos melhores fundos imobiliários. Ele pouco aparece porque o pessoal geralmente prefere aí esses fundos gigantes, né? Não que ele seja grande, um fundo de um patrimônio aí de 2 bi, mas o Bresco não está aí com frequência na lista dos melhores fundos imobiliários, especialmente os fundos imobiliários do segmento de logística. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o portfólio do Bresco, a alavancagem e a gente vai falar um pouquinho também sobre o preço teto. Mas antes, aproveita para ver se você já está inscrito aqui no FIA em Foco, curte esse vídeo e fala para mim se você conhece o Bresco, se você é cotista, se você já pensou em investir, qual é a sua opinião sobre o BRCO11. Então vamos começar falando sobre o portfólio do Bresco. Ele atualmente tem 12 galpões, são 12 galpões mais voltados ao last mile, né, como eu falei para vocês, e eles também têm 20 inquilinos, a gente pode ver alguns aqui, ó, BRF, FM Logística, Mercado Livre, Natura, esse galpão é lindo da Natura. Tem também Americanas. Americanas vai sair agora em agosto. Também tem a Magazine Luiza. Mais um pouco aqui da Natura. É um inquilino importante pro Bresco. Grupo Pão de Açúcar, Heineken. Bom, são bastante inquilinos. Ele está bem diversificado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também tem ativos aqui, especialmente em São Paulo. Mas também tem Rio Grande do Sul. Tem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná. Aqui a gente pode ver a classificação, né, dos galpões do Bresco. Estão todos classificados acima de A. E os inquilinos também têm o rating, né, 60%, 58% tem um risco de crédito AAA, então são excelentes inquilinos. E aqui uma parte muito importante que a gente tem que estar sempre de olho, que é a concentração. O Bresco, por inquilino, tem uma concentração de 19% na Natura. Eu não acho que seja a melhor inquilina que eles têm, né? Eles têm aqui Mercado Livre, Pão de Açúcar, BRF, mas ainda assim não é uma concentração gigante. Eu já vi fundos com concentração muitíssimo maior que 19%, e se tratando de imóvel, a concentração cai para 15%, mas é algo que a gente tem que ficar de olho, porque uma concentração ali abaixo de 15%, na minha opinião, é melhor. Os tipos de contrato também, eles têm tanto típicos quanto atípicos. Particularmente eu gosto quando o fundo ele não tem somente contratos atípicos. Tudo bem, o contrato atípico ele traz essa segurança maior, essa previsibilidade de renda, mas o contrato típico permite ao fundo ter as revisionais, né? E, por exemplo, como imóveis desses aqui. E, por exemplo, imóveis como esses aqui do Bresco, que estão super bem localizados, praticamente dentro das cidades, então a gente pode conseguir aí um aumento no valor do aluguel, o que também é muito interessante para o cotista. 62% desses contratos são típicos e 21,7% está para vencer agora no ano que vem. Mais sobre isso, inclusive tem um comentário aqui do gestor que eu achei bem interessante. Já na primeira página, o Bresco já traz muitas informações para a gente. Esse mês eles até mudaram um pouquinho o relatório. Eu já vi bastante gente reclamando, mas eu sempre achei interessante o relatório do Bresco porque ele vai direto ao ponto. Na primeira página, primeira estrofe ali, você tem todas as informações que você necessita. Mas eles mudaram um pouquinho, ficou bem legal também. E aqui eles falam sobre as futuras movimentações. Então, por exemplo, a Americanas vai sair, FM Logística vai sair e a MRO também vai sair. Então, eles vão desocupar aí nos próximos meses até agosto 9,9% da BL do fundo. Porém, olha só,
eles vão desocupar aqui 15 mil metros quadrados e já estão em negociações para alugar 37 mil metros quadrados. E daí a gente já vê a importância, né, a qualidade desses imóveis. O mesmo acontece aqui no Bresco Canoas, vão rescindir aí os 12 mil metros quadrados, porém eles já têm negociações avançadas para alocar 44 mil metros quadrados. E olha que esses imóveis ainda nem, por exemplo, esse aqui não vagou, né? A Americanas ainda está lá até agosto de 2025. Esse inquilino aqui também fica até agosto de 2025. Só esse imóvel aqui que ainda não tem nada combinado, mas eles trouxeram aqui que já estão em conversas iniciais. Então, a gestão do Bresco trabalhando bem aí. E como é que está a alavancagem do Bresco 11? Eu trouxe para gente aqui o último informe mensal publicado, ele é de competência abril. Eu peguei todas as informações aqui de ativos e passivos e eu coloquei aqui na minha planilha para eu calcular a alavancagem desse fundo imobiliário. Então tá aqui ativo, patrimônio líquido, disponibilidades, valores a receber e o passivo, né? Eu considero como passivo obrigações por aquisição de imóveis, obrigação por securitização de CRIs e outros valores a pagar. E no caso do Bresco, esse valor soma 166,1 milhões de reais. Se a gente calcular aqui o índice de alavancagem bruta, ou seja, dividir o passivo pelo ativo do fundo, a gente tem um índice de alavancagem bruto de 8,06%. Mas se a gente considerar o que o fundo tem em disponibilidades a receber por venda ou a receber outros valores que a gente não sabe qual é, o índice de alavancagem líquido fica negativo, ou seja, o caixa do fundo cobre todas o passivo do fundo. E seria aí como se ele não tivesse alavancagem. O índice de solvência é de 12,40%, ou seja, para cada R$1 de dívida, ele tem R$12 de patrimônio. Então, o Bresco ele é muito tranquilo em relação à alavancagem. E em relação à rentabilidade, eu trouxe aqui para gente o gráfico de rentabilidade do Bresco desde 2019, quando ele surgiu, até agora, e ele já rentabilizou 56,01%, enquanto que o IPCA acumulou 38,38% e o IFIX 17,74%. Então, o Bresco ganhando de todo mundo. Em relação a rendimentos, olha só, de 2020 para cá, o Bresco já distribuiu um acumulado por cota de R$ 45,55. Isso fora toda a valorização que ele trouxe para a cota, né? Agora tem aí uma cota de mercado valendo R$ 109,51. Se a gente considerar uma emissão, uma IPO de R$100, já tem R$ 9,51 de valorização. Mas vamos falar um pouquinho sobre o preço teto do Bresco. Eu fiz algumas contas aqui, sendo muito conservadora, eu peguei somente a receita de aluguel dos últimos 12 meses e dividi aqui pelo valor de cotas e a gente tem R$ 11,88, gerado somente com aluguéis. Mas aí em receita imobiliária o Bresco também soma multa, alguma multa por rescisão, algum atraso, algum bônus, indenizações, tudo isso está envolvido aqui na receita imobiliária, mas tudo é receita que o fundo consegue gerar, tá bom? E aí, dividindo esses 11,88 por mês, a gente tem 99 centavos ao mês. Só que aí a gente tem que tirar as despesas, né? Despesas ao ano foram R$ 2,08, dividindo ao mês foram 17 centavos, então a gente chegaria a um valor muito conservador de 82 centavos por cota. Então vamos jogar isso aqui lá na minha planilha para a gente ver o preço teto do Bresco. Eu vou colocar aqui 0,82. Esse valor aqui é o que os títulos públicos estão pagando hoje, tá? Eu peguei IPCA mais 29 e aí eu coloquei aqui um spread, um prêmio de 2%, porque é o que os fundos costumam pagar acima das NTS/NBs. Porém, o Bresco não paga esse valor. Por quê? Porque ele está caro. Se a gente for olhar aqui, ó, se a gente cobrar um spread de 1%, aí ele paga.
um spread de 1,5%, ele também paga. Porém, na minha visão, é muito pouco, tá? Se você quiser receber aí um spread, se você confia na qualidade do fundo, então você pode cobrar só 1,5%. E aí você poderia pagar R$ 110,69. Mas lembrando que isso aqui é uma análise extremamente conservadora. A gente pode voltar aqui, e eu fiz uma outra conta. Sendo um pouco menos conservadora, eu peguei o resultado que ele teve aqui nesses últimos 12 meses, e aí ele engloba também a receita financeira, e conseguiu gerar em um ano R$ 10,88. Eu dividi por mês, deu 90 centavos, e a gente pode lembrar também que o fundo só é obrigado a distribuir 95% desses 90. Então eu poderia até colocar aqui 85, mas vamos fazer com 90 e com 85. Primeiro com 85, que seria já descontando os 95%. Então, se a gente cobrar 2%, também não paga. É porque o Bresco realmente está sendo negociado caro, né? Ele só pagaria também 1,5%. E aí seria um preço teto de R$ 114,74. Considerando os 90 centavos que ele conseguiu gerar nos últimos 12 meses, e cobrando um prêmio de 1,5%, a gente poderia pagar no Bresco R$ 121,48. Considerando 2%, poderíamos pagar até R$ 115,02. Vamos ver se ele paga 3%? Não paga, vamos ver 2,5%. 2,5% o fundo ainda consegue pagar, se a gente confiar na gestão que ela vai conseguir gerar esses mesmos 90 centavos e distribuir, né, que é o que a gente vê que não vem acontecendo, porque o Bresco, olha só, ele está desde janeiro de 2024 distribuindo 87 centavos por cota. Então, não, mesmo que ele consiga gerar esses 90, ele não iria distribuir, né? Se continuasse assim. Então, se ele distribuísse 90, poderíamos considerar aqui 109,20. Vamos considerar que ele continue distribuindo 0,87. Vamos colocar um spread, um prêmio de 2%. Então, poderíamos pagar no Bresco R$ 111,18. Eu acho que esse aqui é o mais justo, tá? Porque o fundo já mostrou que ele consegue pagar por um ano inteiro 87 centavos. E sendo um pouquinho menos conservadora, eu cheguei a um resultado ali de 85 centavos. Então, é o que está mais próximo. Eu consideraria, sim, entre 85 e 87 centavos sendo o recorrente do Bresco. E um spread de 2% para um portfólio dessa qualidade é até aceitável, né? Então, concluindo o meu vídeo, sinceramente, eu gosto bastante do Bresco. São 12 imóveis last mile, são imóveis excelentes. E se você vem acompanhando aí a gestão, você vê que o Bresco tem trabalhado bastante. Sai um inquilino, ele já prospecta um outro, como a gente viu ali, eu mostrei que tem inquilinos a sair daqui a 4, 5 meses e já tem inquilino também a entrar. Às vezes eu realmente não entendo por que o Bresco não está aí nas carteiras recomendadas, né? Então, na minha opinião, é um excelente fundo imobiliário. Poderia ser aí um dos que aderem à moda, né, de desdobrar para a base 10 para a gente poder ter um pouquinho mais de alegria, né, ao investir no Bresco. Coloca aí nos comentários, você acha que um dia o Bresco vai desdobrar suas cotas e fazer a alegria aí do pequeno investidor que gosta dos fundos base 10? No mais, esse foi o vídeo. Curte esse vídeo se você puder, compartilha, se inscreva no canal se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo.